5 é um dos mentais do Enneagrama, né? 5, 6 e 7, é alguém que acredita que o mundo lá fora exige muito, que exige muita energia, que ele demanda demais. E eu não sei se eu vou ter conta, vou dar conta de dar tudo isso que o mundo pede, que é muita demanda, que é muita coisa. E o 5 faz o quê? No movimento de não saber se ele vai dar conta de atender todo aquele tempo que pede dele, toda aquela interação, ele economiza, ele dá uma economizada. Economiza em quê? Economiza na quantidade de interação que ele vai ter, economiza na quantidade de envolvimento que ele vai ter com as pessoas, economiza na quantidade. O 5 gosta muito de saber antecipadamente quanto tempo ele vai gastar numa determinada conversa, num lugar, quanto de pessoas tem ali, até para se preparar. A gente fala que o tipo 5 é chamado de tipo da privacidade, porque todos nós gostamos às vezes de ficar sozinho para recompor as energias, tá? O 5 não gosta só, ele precisa. Todo tipo 5 precisa ficar só todos os dias para recarregar as baterias. E detalhe, o 5 adora fazer isso, não é um problema para ele. E aí vai lá ele no meio de uma festa, vai lá para a varanda para ficar um pouco só, porque aquela festa cheia de gente, aquele furdu todo, demanda muita energia. Então ele precisa se recompor. Aí ele vai lá fora, tá quieto na dele, lógico, vem alguém atrás, né? Tá tudo bem? E aí? É legal? Ele tá quieto lá. Meu pai é um tipo 5, né? Ele usa o sábado dele para ficar quieto na dele, então ele vai pro sítio. Aí ele lá no sítio, vai mexendo num negocinho aqui, aí vem a caseira atrás dele. Outro dia ele subiu em cima do telhado para ver se ele conseguia ficar sozinho um pouco, e ela subiu atrás do telhado em cima dele. Então, imagina o que é isso para um tipo 5 que odeia o seu espaço invadido. O 5 gosta de ter o espaço dele, só dele, para que ele possa se recompor na privacidade dele. Então, assim, o 5 é aquele que faz a viagem ao redor do mundo. Aí ele passa 6 meses, viaja a vários países, conhece, se coloca em um monte de roubada, aí chega em casa e a mãe dele pergunta: e aí, filho, como foi a viagem? Ele olha para ela e fala: boa. Como é que foi? Legal. O 5 costuma ser monossilábico, a não ser que ele esteja falando de ideias ou de teorias. Quando ele está falando de uma ideia, de um livro, de uma teoria, aí ele vai embora. Aí ele vai adorar discutir uma ideia com você. Mas falar da experiência dele, perguntar para ele de algo emocional, esquece. Vai ser 2 ou 3 palavras no máximo. Então, só que como a atividade mental dele é alta, muitas vezes ele acha que está falando e não está. Isso é muito interessante. Acontece isso com meu pai. Como é que é isso? É ele dirigindo 500 km para o interior e ele está pensando. Aí chega minha mãe lá e diz: nossa, mas você não falou nada na viagem. Como não? Né? Porque na cabeça dele aconteceu muitas coisas. Ela continuou e tal, e não vai. Acontecem muitas coisas. Ele é um bicho meio distraído e que as coisas estão acontecendo. O 5 cria teorias, cria modelos mentais e ele interage com esses modelos mentais como se eles fossem a realidade, como se eles fossem a coisa viva. O 5 é chamado por alguns dos autores o observador do Enneagrama. Por que observador? Imagina aquele forró pegando aqui no meio. A tendência natural dele, tá? É ficar de fora dando uma olhada, observando. Não é tanto entrar, ele pode até entrar, entrei, me desgastei, mas eu já sei que é 1 hora aqui, tá? Daqui a 1 hora a gente vai embora. Porque precisa recarregar. Então ele precisa recarregar essa bateria de energia que é o envolvimento com as outras pessoas. Costumam ser pessoas muito inteligentes. Quando a gente fala da inteligência intelectual, velocidade de raciocínio, quem assistiu a rede social, para mim, o Mark Zuckerberg, é um 5, e você vê como ele interage a inteligência no mundo virtual, é muito bem colocada. Ele é ótimo para gerenciar crise. Por quê? Tá pegando fogo, morreu um, não faltou de... Ele não se abala com isso.
Ele tem uma decisão racional, fala, ó, vocês façam isso, vocês façam isso. Então é excelente. Já em várias empresas que a gente deu consultoria, em momentos de crise de transição, o departamento gerenciado pelo 5 acaba se sobressaindo. Porque enquanto está todo mundo se descabelando, ele não tem essa de se descabelar. Desespero não existe. É sempre o racional, é sempre o lógico, é sempre o jeito de se colocar. O 5 acredita que você tem que se proteger de um mundo onde a demanda é muito grande e dá muito pouco em troca. Então é importante controlar. O 5 é um dos caras que fica mais pé da vida com perda de tempo. Ele odeia perder tempo. Então sabe aquela reunião que você vai e não acontece nada? Ele detesta, ainda mais quando ele se previu ficar meia hora e já deu 40 minutos. Porque a previsão dele de quanto ele vai gastar de tempo ou de energia é muito importante. Qualquer coisa que não estava esperado nessa previsão dá um desgaste fenomenal. O 5 normalmente detesta fofoca, conversas que ele considera fútil. Porque assim como o 4 é mais elegante, o 5 é mais inteligente que o resto da ralé. Tá? Então, intelectualmente, ele sabe mais, ele aprendeu mais. Então, ele que não dá muita importância, ele dá muita importância para a inteligência, né, de conhecimento. Então, aquele que não demonstra muito, ele não é muito... Ele mede um pouco disso pela inteligência intelectual, muitas vezes. Autossuficiência, adora ser autossuficiente. Se eu puder resolver sozinho, primeiro melhor. Se não der, eu vou pesquisar no Google. Se não der, eu vou... Em última opção, eu vou pedir ajuda, tá? Pedir ajuda não é normalmente a primeira opção. Meu pai, quando vai de uma cidade para outra, parar em posto para perguntar, nem pensar. Ele se perde, e não para pedir a bendita da ajuda dele. Tem uma coisa de ser autossuficiente.